Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, ok? Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Nós iniciamos uma série nesse mês de novembro, que finaliza hoje, cujo título é Caminhando com Deus no Sofrimento. E vocês já ouviram alguma coisa nessa manhã sobre esse tema, e nos últimos domingos também, e hoje estamos finalizando essa série. É uma série temática, né? Falamos sobre várias passagens bíblicas, e hoje nós finalizamos no culto da noite, a última mensagem falando sobre esse tema, caminhando com Deus no sofrimento. E hoje falaremos sobre caminhando com Deus no sofrimento da depressão espiritual. Nós focaremos aqui na desesperadora depressão espiritual do profeta Elias. Aqui encontramos um homem esgotado, deprimido, e com pensamentos de morte. Pensamentos de morte. Esse é o quadro que encontramos nessa passagem da Escritura, aqui em primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Vamos orar ao nosso Deus. Você mantém a sua Bíblia aberta e nós leremos o texto. São 18 versículos, nós leremos o texto à medida em que formos expondo aqui a palavra de Deus. Pai bondoso, nos abençoe nessa manhã com Tua palavra. Nós carecemos ouvir a Tua voz para sermos curados das angústias que muitas vezes persistem em nosso coração. Abençoe o Teu povo, a Tua igreja. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, homens que foram usados assim de forma extraordinária para realizar milagres na Sagrada Escritura, enfrentaram momentos sombrios de profunda tristeza. Homens que foram poderosamente usados por Deus para realizar milagres extraordinários, enfrentaram momentos sombrios de profunda angústia e tristeza. Quando nós pensamos nesse personagem, o profeta Elias, nós descobrimos que Elias ele não era um homem assim, desnutrido ou raquítico na fé. Não. Elias, ele também não era um homem fraco na vida de oração. Não. Elias, ele também não era um homem tímido, covarde diante das ameaças. Não, ele não era. Numa época de trevas, numa época de caos, numa época de apostasia, numa época muito difícil, há muitos anos, lá na história de Israel, Elias ele é levantado como uma luz assim, e eu diria uma luz ardente, né? Ele foi levantado como uma espécie de farol para apontar o caminho ao povo de Israel. E assim ele viveu, como esse farol para apontar o caminho àqueles filhos desobedientes. Quais foram as obras que esse homem realizou? Bom, muitas obras esse homem realizou como instrumento nas mãos de Deus. Se nós lermos aqui os capítulos anteriores, nós vamos descobrir que Israel nessa época estava sendo governada, a nação, por um rei ímpio, idólatra, chamado Acabe. E esse rei era um rei perverso. Todos temiam Acabe, mas Elias não temia Acabe. E certa feita Elias entrou na presença de Acabe, e ele então anunciou um juízo. Ele disse: olha, como castigo da sua idolatria, os céus serão fechados. E ele orou, e por 3 anos não caiu uma gota de água nas terras de Israel. A seca veio,
E Elias foi sustentado de forma surpreendente. Quem não conhece aquela história, né? A providência de Deus por meio dos corvos. Ele foi levado lá àquele ribeiro, chamado Ribeiro de Querite, e ali isolado, distante da cidade, ele recebia pão e carne pela manhã e à tarde, e ele bebia da fonte. Ou seja, ele foi sustentado de forma sobrenatural pela providência de Deus. Uma outra experiência que Elias teve, meus irmãos, aconteceu depois que o ribeiro secou, porque depois que o ribeiro secou, Elias ele foi até a casa de uma viúva que morava numa cidade chamada Sarepta, e ali também uma outra coisa extraordinária aconteceu. Diz o texto bíblico que a farinha não acabava da panela e o azeite também não acabava da botija, e ali por muitos e muitos dias, Elias, a viúva, o filho da viúva, foram sustentados de maneira sobrenatural. Um homem usado por Deus. Até que o filho da viúva morreu. Ela falou: tá vendo? Veio aqui, olha aí, meu filho morreu. Aí Elias, ele orou e ressuscitou o filho da viúva. Que homem de oração. E que ousadia para fazer esse tipo de oração. Ele ressuscitou, obviamente pelo poder de Deus, esse menino. No capítulo 18, já que antecede aqui a nossa passagem, Elias ele sobe lá no Monte Carmelo, 400 profetas de Baal. Vocês conhecem a história? Foi feita uma prova ali, né? Montaram um altar com um animal ali, e a oração era a seguinte: olha, primeiro vocês, depois eu. O Deus que mandar fogo do céu é o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal clamaram lá o dia todo para que Baal mandasse fogo do céu, e não veio fogo nenhum. Então Elias orou, o fogo desceu, irmãos, consumiu a oferta, as pedras, a água que foi jogada sobre a oferta, até a terra. Nossa, espetacular. Um homem verdadeiramente usado por Deus. E logo na sequência, Elias, ele matou os 400 profetas de Baal. Teve que eliminar o mal pela raiz naquele contexto. Os profetas foram mortos. Elias, ele certamente estava entre os maiores profetas. Podemos dizer que ele era assim, um gigante espiritual, um homem de oração, um homem de coragem, um homem ousado, cheio de audácia. E então descobrimos que esse homem também tinha um físico invejável, muito diferente do meu físico, meus irmãos, mas era um físico invejável. Depois que os profetas de Baal foram mortos, Acabe estava ali, ele deu um alerta a Acabe, uma chuva torrencial estava chegando, e Elias faz o seguinte: ele corre até Jezreel. Jezreel era onde ficava o palácio do rei. E olha que interessante, o rei vai em direção à cidade, Elias vai em direção à cidade, só que Elias corre na frente da carruagem. E ele correu ali cerca de 32 quilômetros. Eu não aguentaria correr, meus irmãos, nem 1 quilômetro. Ele correu 32 quilômetros. E ele chegou lá em Jezreel, mostrando ali, né, todo o seu vigor físico, e ao mesmo tempo mostrando a sua humildade, porque ele se colocava ainda como servo daquele rei. Ninguém imaginava que Elias, ele iria cair nessa depressão espiritual. Elias era um homem assim de vigor, né? Todos poderiam cair nessa depressão espiritual, mas ninguém imaginava que Elias, o grande Elias, o profeta Elias, pudesse experimentar pavor, medo, pudesse se tornar tão tímido e tão triste a ponto de desejar a própria morte. Então, veja, homens de Deus que foram usados por Deus como instrumentos para realizar milagres extraordinários, enfrentaram crises agudas na alma, momentos sombrios de tristeza e depressão. E o temor
a Deus, que controlava Elias, deu lugar ao temor dos homens, e aqueles sentimentos começaram a controlar ali as suas decisões, e ele se vê então nesse quadro sozinho, desamparado, abandonado, depois de ter visto tanta coisa e ter feito tanta coisa. Vamos então agora para o texto bíblico. Esse homem que experimenta tudo isso, olha o que acontece. Versículo 1 diz assim, aí do capítulo 19, vamos começar falando, falar aqui primeiro dos pensamentos de morte. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Quando a esposa de Acabe, aquela mulher, né, tão assim, tão doce, né, de malignidade, quando essa mulher, a Jezabel, essa mulher perversa, maligna, recebeu a notícia de que os seus profetas, né, os seus sacerdotes, haviam sido mortos pelas mãos do profeta Elias, essa mulher, ela teve um surto. Ela ficou ali, né, nós diríamos hoje que ela ficou possessa. Ela ficou enraivecida. E ela começou então a praguejar e mandou um mensageiro ir até o profeta e dizer o seguinte: olha, que os deuses me castiguem, caso amanhã, nessa hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com os meus profetas. A palavra, essa mulher não era fácil, não. Acabe era meio devagar, sabe? Mas ela dominava. É isso e ponto final, e Acabe fez: sim, senhora, vamos seguir por esse plano maravilhoso. E quando Elias ouviu aquela ameaça vinda do mensageiro, ele entrou em pânico, meus irmãos. Sabe aquela coragem? Profetas de Baal. A coragem desapareceu, sumiu. Ele entrou em pânico. O medo deu lugar ali, tomou conta do seu coração, e ele, talvez numa tentativa, né, essa tentativa de salvar a sua vida, ele começa a tomar uma série de decisões erradas, escolhas erradas. O medo fez com que ele fugisse. E aí ele fugiu. E ele foi a Berseba. Irmãos, os comentaristas dizem que ele percorreu ou correu aproximadamente 145 quilômetros. Então, vai somando aí, né? O homem era bom de corrida. E para fugir ainda, correu mais rápido ainda. Falou: o quê? Estou fora. Ele foi para Berseba. Por que Berseba? Porque Berseba ficava no extremo sul de Judá, era um lugar mais distante, né? Então ele foi para lá. O profeta Elias, ele, podemos dizer, falhou e fracassou na área em que ele era mais forte. Aliás, os servos de Deus, sempre acontece isso, né? Moisés, o homem mais manso, né? Fere a rocha, não é assim? Então, aqui está Elias. A área em que ele era mais forte, sua coragem, vai para o espaço. Porque, por um momento, Elias, ele deixa de ouvir a voz de Deus, e ele começa a ouvir a voz dos homens, e assim ele permite que o temor entre no seu coração, e domine completamente o seu coração, e como resultado disso, as escolhas precipitadas, que resultou no pensamento de morte. Veja agora o versículo 4, o pensamento de morte. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia. Ele deixa o seu servo em Berseba, entra no deserto, caminho de um dia, e se assenta debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor
do que meus pais. Ele deixa o seu companheiro, parte sozinho, adentra aqui, diz o texto, ao deserto, o caminho de um dia, e não aguentando mais, ele se assenta debaixo de um zimbro, que é uma espécie de arbusto ali florido, servia para esse propósito mesmo, fornecer um certo tipo ali de conforto, né? No caso, sombra, e ele deseja a própria morte. Ele diz: já basta, Senhor, ou seja, eu não aguento mais, tira a minha vida. Ele até apresenta uma razão aqui, né? Ele fala: eu não sou melhor do que meus pais. Em nenhum momento Deus exigiu que ele fosse melhor que os pais dele, ou melhor que os antepassados dele, mas ele se sente assim. Meus irmãos, o que Deus requer de nós, não é que nós sejamos melhores do que o nosso próximo. O que Deus requer de nós, de cada um de nós, é que cada um de nós estejamos atentos à sua voz, e obedeçamos a sua palavra. É isso que Deus requer de nós. E embora Elias ele estivesse assim profundamente angustiado e se sentindo o homem mais solitário do mundo, com aquela sensação assim, tipo, todos me abandonaram, né? Ou Deus me abandonou, ele ainda consegue, vamos dizer, elevar essa oração a Deus. Ele consegue elevar essa queixa a Deus. Ele deseja morrer, mas ele não atenta contra a sua própria vida. Ele deseja a morte, mas ele não decide amarrar uma corda e se enforcar. Não, ele está desejando aqui a morte, mas não atenta contra a sua própria vida. Quando a gente lê a Escritura, nós encontramos grandes homens que fizeram grandes obras e que desejaram a morte. Jó desejou a própria morte. Moisés desejou a morte, Jonas desejou a morte, Jeremias desejou a morte. Grandes homens de Deus que desejaram a própria morte. Em momentos de angústia profunda, fraqueza, fragilidade, desejaram a morte. Mas homens que não atentaram contra a própria vida. Todos esses homens levaram o seu desespero, a sua angústia a Deus. Não quero mais viver. Tipo, aqui Elias, né? Ele escolheu não viver, mas ele não atenta contra a sua própria vida, mas coloca isso diante de Deus. Quando nós pensamos na realidade da vida cristã, algumas pessoas abraçam a fé cristã e abraçam o Senhor Jesus, acreditando que se elas confiarem plenamente em Cristo e tiverem assim uma fé muito fervorosa, autêntica, concreta, algumas pessoas acreditam que se estiverem nesse caminho, elas serão poupadas de problemas maiores, ou os problemas serão simplesmente resolvidos, porque afinal ela está fazendo tudo certo. Deus me dará um emprego melhor, Deus vai me dar um cônjuge maravilhoso, ou o Senhor Deus irá prover para mim uma saúde perfeita. Mas a fé salvadora, ela não é uma vacina que te imuniza contra as intempéries da vida. A fé cristã não é uma vacina assim que cria uma redoma em você. Não é isso que a fé cristã faz. Nós ficamos desanimados, meus irmãos, ficamos deprimidos, meus irmãos, e às vezes nós queremos fugir do nosso chamado, às vezes queremos fugir da nossa missão, às vezes temos aquela sensação: olha, eu não aguento mais. Às vezes queremos fugir para preservar a nossa vida. Parece que queremos fugir para nos resguardar, tipo, basta, eu não estou aguentando mais. Nós podemos enfrentar momentos de fraqueza, medo, vontade de desistir, fugir, e no final das contas, eu tenho uma notícia para você, que você é igual a Elias, eu sou igual a Elias, nós somos iguais a Elias. Quem é esse homem debaixo do zimbro? Sou eu, é você. Nós somos esse homem. Nós somos iguais, meus irmãos, Elias. Nós somos os homens e mulheres, assim, ficamos angustiados, às vezes, debaixo de um zimbro, lamentando algumas coisas. Tristezas da alma, tristezas profundas. Esse retrato de Elias é o retrato de um homem que carece da graça de Deus. E esse é o nosso retrato.
Homens e mulheres falidos debaixo de um zimbro, falando: Senhor, eu não aguento mais, eu preciso da sua graça. Por que Elias chegou a esse ponto de desespero, né? Que o levou a desejar a morte, ao pensamento suicida, né? Por que Elias estava tão deprimido? Nós encontramos algumas razões, irmãos, que não justificam, mas de certa forma explicam as razões pelas quais ele escolheu não viver. Ele não estava escolhendo a vida. E aqui eu passo rapidamente essas razões. Primeira razão: fadiga. Ele estava exausto. E ele estava exausto fisicamente. Irmãos, vamos pensar aqui. Esse homem, os dias que antecederam a sua depressão espiritual foram dias intensos. Intensos. Esse homem estava esgotado. O texto diz que ele correu 30 quilômetros, depois ele correu mais 144 quilômetros, e depois que ele se alimenta, ele vai percorrer mais quase 500 quilômetros. Esse homem estava exausto. Por mais atlético que Elias fosse como profeta, podemos dizer que ele estava assim à beira de um colapso, né, físico, e não tem jeito. Meus irmãos, qualquer homem de Deus, qualquer mulher de Deus, qualquer servo, por mais firme que esse servo esteja na fé, se esse servo está completamente esgotado no aspecto físico, ele vai sentir algum peso na sua caminhada, e essa fadiga, ela pode fazer de nós covardes. Nós enfrentamos sofrimentos e lutas, mas nós precisamos também, às vezes, descansar a nossa mente e o nosso corpo. A segunda razão seria o isolamento. Nenhum cristão floresce, frutifica no isolamento, mas Elias decidiu se isolar. Ele deixa o povo, ele deixa o seu servo, ele vai para o deserto, e no deserto ele está sozinho, não tem ninguém. Isolamento. Ele ficou isolado, ou quase totalmente isolado, por 3 anos. Ele deixou para trás aqui o seu servo, e por fim, quando ele pede a morte, não há ninguém perto de Elias. Quando ele pede a morte, ele está sozinho, como os demais servos de Deus que pediram a morte, todos estavam sozinhos. Vocês já tiveram, parece que quando a gente está sozinho, no momento de depressão espiritual, às vezes a gente pensa umas besteiras, não é mesmo? Começa a vir à nossa mente os pensamentos, fala: nossa, por que eu estou pensando isso? A gente é tomado às vezes pelo desânimo, e aqui está esse homem. E aqui eu exorto os irmãos: meus irmãos, nós precisamos de companheirismo no reino de Deus. Nós precisamos aprender a viver em comunidade. E quando a sua alma está sendo assim, sabe, tragada pela angústia ou pelo sentimento da depressão, você precisa se voltar para a comunidade, você precisa frequentar a igreja. Nós precisamos uns dos outros para não nos afundarmos. Isolamento é terrível. Terceira razão, oposição espiritual. Quando Elias sobe lá no monte, antes de cair nessa tristeza profunda, ele enfrentou 400 profetas de Baal. Presta atenção, 400 homens malignos. E ele ainda enfrenta Jezabel, que era uma mulher maligna. Não era apenas uma luta contra a carne e sangue, isso aqui era uma luta espiritual. Ele travou uma batalha espiritual, era um conflito ali terrível. Terrível. Uma luta espiritual, e oposição espiritual também pode nos levar ao esgotamento. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades, e às vezes nas batalhas espirituais a gente se sente esgotado. Sabe quando você sente que está pesado? Então, tem que tomar cuidado. Uma quarta razão foi a expectativa frustrada. Vamos pensar aqui. O camarada venceu 400 profetas, fogo desceu do céu, ele vai até Israel esperando. Bom, agora Acabe vai se converter, Jezabel vai se converter, o povo vai glorificar o nome do Senhor e está resolvido o problema. Aí ele chega lá, o povo: não é bem assim não. Você fez isso, agora querem te matar. Ameaça. Assim, eu sinceramente me compadeço de Elias muito aqui, irmãos, porque assim, não é fácil. Imagina,
esse homem está lutando contra a apostasia de uma nação. Tinha um remanescente lá, mas era uma nação idólatra. E Jeremias também lutou contra essa apostasia da idolatria, e Jeremias não aguentou. Leia o capítulo 20. Ele pede para ser a morte, ele não aguentou. E aqui está o profeta Elias, ele não aguenta mais. Não aguento mais. A expectativa foi frustrada. E o desânimo toma conta. Ele olha para todo aquele povo, e o povo está lá, Baal, Baal, Baal é nosso Deus. Estava cansado. E por fim o medo. Porque quando ele ouve um mensageiro que diz assim, olha, Jezabel vai te pegar, amanhã você não tem saída, Elias. Diz o texto que ele, ouvindo as palavras do mensageiro, diz assim, ele teve medo. Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus e passamos a ouvir a voz do nosso próprio coração, ou as vozes de desânimo, fracasso ou de ameaças que vêm dos homens, a nossa tendência é o pavor, o medo. Ele tira o seu olhar do Senhor, ele concentra a sua atenção no problema e o desespero toma conta da sua alma. Muitos fatores, meus irmãos, podemos dizer, contribuíram para a depressão espiritual de Elias. E nós precisamos agir de maneira contrária, né? Quando enfrentamos esse tipo de abatimento na alma, nós precisamos agir de maneira contrária aos nossos sentimentos. Nós precisamos dar ouvidos e seguir a direção do Senhor. Se você está cansado, descanse. Se você se sente sozinho, busque os seus irmãos. E se você está assim, numa luta espiritual, então ore mais, busque mais a presença de Deus. Se o problema é pecado, porque às vezes o pecado também gera essas angústias, confesse o teu pecado, abandone o seu pecado. Mas acima de tudo, quando a gente se sente fraco, ou quando nós conhecemos alguém que está muito fraco, a gente tem que se lembrar e recorrer à graça. Vamos ver como Deus então trata o profeta. As soluções, meus irmãos, como eu listei aqui, algumas elas são limitadas, elas ajudam, mas elas não resolvem completamente o problema, porque na nossa fraqueza, na nossa angústia, a gente precisa se lembrar que a nossa maior necessidade é a necessidade de um Salvador. Nós necessitamos de Cristo. E quando Elias se assenta debaixo daquele zimbro, eu falei para os irmãos, eu creio que umas 2 aulas atrás, sobre a cana quebrada, né? O pavio que fumega. Elias é uma cana quebrada. Naquele momento ele está imprestável na sua missão de profeta. Ele é como um pavio que fumega. Ele está quase se apagando. Esse é Elias debaixo do zimbro. Mas Deus respondeu à sua oração. E Deus mostrou graça para com o seu profeta. E a graça que Deus derramou sobre a vida do profeta Elias é a mesma graça que Deus derrama sobre nós hoje em Cristo. Deus nunca abandona os seus filhos, meus irmãos, nos momentos mais solitários e depressivos. Ele continua presente, revelando o seu amor, a sua graça e o seu poder. Olha o versículo 5. Versículos 5, 6 e 7. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, depressivo, pensamentos de morte, e eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e brasas e uma botija de água, comeu, bebeu e tomou e tornou a dormir. Verso 7, voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. O que o anjo faz? Tocou. Lembra de Pedro? Estava preso? O que o anjo fez? Tocou. O anjo não poderia ter chegado lá assim, falar com Elias? Ô Elias, acorda, come e bebe. Não, mas o anjo tocou. Isso revela o cuidado de Deus, o trato de Deus. E essa, irmãos, é uma expressão lindíssima, belíssima da graça do Senhor em ação na restauração dos seus filhos.
É a maneira como Deus nos trata. E Deus está declarando aqui, sabe o quê? Deus está declarando que Ele amava Elias. Ele está declarando que Ele amava esse homem deprimido, angustiado, pecador, debaixo do zimbro, tanto quanto Ele amava quando Elias estava lá no alto do monte, cheio de fé, orando. É o mesmo amor, é o mesmo amor. Guarde essa lição. O amor de Deus por você não é um amor situacional. O amor de Deus por você não é um amor circunstancial, é um amor eterno, é um amor perfeito. Deus não te ama mais hoje do que ontem, Ele não te ama menos hoje do que amou ontem. Não importa onde você esteja, mesmo quando você está profundamente triste, abatido, angustiado, Deus continua te amando. Seja nos momentos em que você está animado, servindo o reino, servindo o rei, servindo a igreja. Você está testemunhando, evangelizando, você está adorando, e você fala, nossa, como eu sou amado do Senhor. E então chega um momento difícil, como nós cantamos no primeiro cântico, vem o momento das lutas, das provas, você se sente assim abatido, fragilizado, fraco, você pensa, eu acho que eu vou desistir, mas aí Deus vem ao teu encontro e diz, eu continuo te amando. Não é o nosso trabalho, ou o nosso serviço, ou o nosso ministério, que nos torna mais atrativos, agradáveis, ou amáveis aos olhos de Deus. Deus nos ama, independente do lugar onde estamos. Nós vemos, irmãos, nessa cena, as palavras doces aqui dirigidas ao profeta, levanta e come, pão cozido sobre as pedras, em brasa e água fresca. Deus oferece ao profeta o que ele mais necessitava, pão, água e descanso. Era a maior necessidade desse homem, e ele oferece o que ele mais necessitava. Vocês se lembram daquela cena, está lá em João capítulo 21, quando Jesus Cristo, depois da ressurreição, Jesus Cristo, ele está na beira do mar, ali na praia, e os apóstolos estão chegando da pescaria. E eles estão como? Animados? Não, estão desanimados, frustrados, cansados. O que Jesus Cristo faz? Jesus prepara uma mesa. Jesus serve eles. E Jesus Cristo serve eles com pão e com peixe, assado na brasa. É Jesus tratando os seus apóstolos, assim como Deus tratou o profeta Elias, cuidando dos seus. Irmãos, quando a gente pensa nessa figura pão e água, né, você fala assim, Deus não poderia ter dado uma coisa assim com mais substância, né, sei lá, mais coisa, mais comida, né? Sei lá, um boi assado. Deus, obviamente, tem poder para isso, podia ter feito isso. Mas Deus, Ele não nos dá tudo que pedimos. Deus, Ele supre tudo aquilo que necessitamos. O cuidado de Deus não está relacionado às nossas vaidades. O cuidado de Deus está relacionado às nossas necessidades. E olha, eu vou te dizer uma coisa, preste atenção. O coração nosso às vezes fica inquieto, mas quando você desfruta da presença de Deus, da graça da presença de Deus, quando você sabe que Deus, Ele está contigo, mesmo comendo pão e água, você fica satisfeito, e você glorifica o nome do Senhor. Tendo sustento e com que nos vestir, diz Paulo, estejamos contentes. Porque a questão não era a qualidade do alimento, mas era a presença de Deus. E o Senhor Deus supre o seu servo com aquilo que ele necessitava. Pão, água, uma boa noite de sono. Elias merecia esse tratamento? O que vocês acham? Merecia? O camarada fugiu. Será que ele merecia? Fugiu da sua missão, fugiu do seu ministério, abandonou, virou as costas para o Senhor. Será que ele merecia esse tipo de tratamento? Não, ele não merecia. Assim como nós também não merecemos o pão nosso de cada dia, nós não merecemos. Mas Deus não nos trata segundo aquilo que merecemos, Deus nos trata segundo a sua graça. Aqui está, irmãos, a manifestação da graça de Deus.
tratando o seu servo com misericórdia. Se eu fosse o conselheiro de Elias, eu chegasse lá no Zimbra e falasse: e aí, acorda rapaz, tem uma missão lá, para de fazer corpo mole, não é? Está pensando o quê? Fica aí, autocomiseração, coitadinho, que coitadinho, levanta. Talvez eu seria um conselheiro mais confrontador, nesse momento, seria mais confrontador. Talvez você seria. Nós somos assim, não somos? Às vezes até com os nossos filhos. E ok, às vezes é necessário. Mas Deus não disse para Elias: Elias, para de se lamentar, seu profeta fujão. Pare de pensar que você é a pior de todas as criaturas, que você é o coitadinho aqui nesse lugar. Não, Deus tinha um propósito para Elias no seu reino, meus irmãos, e nós também temos um propósito em seu reino. E por mais desanimados que fiquemos diante das lutas, das perdas e das provas, enquanto nós estivermos aqui, e você está aqui, enquanto estivermos aqui, Deus continua com o seu plano terreno para a nossa vida. E mesmo depois de uma noite escura da alma, que você fala: está tão difícil, Deus, na sua graça, faz o sol brilhar novamente. Amanhã é um novo dia, e os raios da graça de Deus repousarão sobre a sua vida. Veja o versículo 8. Fala: as coisas melhoraram para o profeta Elias? Será que melhoraram? Deus deu pão, água, sono, tudo foi resolvido. Não, não foi. Olha o versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Horebe foi o local onde Deus se revelou a Moisés. 40 dias e 40 noites, meus irmãos, 40 dias e 40 noites, ele percorreu quase 500 quilômetros, é muita coisa, e ele foi até Horebe, o monte de Deus, e chegando lá, naquele local, ele estava muito desanimado, depressivo, e ele entra numa caverna. Essa depressão espiritual não foi curada ali com o anjo, e aqui vem um ponto também importante para a nossa instrução, meus irmãos. Às vezes o abatimento da alma, ele não é assim, resolvido com sopro, não é. Eu assopro, vocês acordam, isso é bom, né? É Elias que dormiu, você não, você tem que estar acordado, já comeu o pão e a água, né? Então, agora tem que estar acordado, nem vão caminhar 40 dias, só 40 minutos aqui comigo. Mas olha que interessante, irmãos, essa observação. Às vezes essa depressão espiritual, essa angústia na alma, ela persiste. Você fala: agora eu estou livre. Não está ainda. Agora eu estou. Ainda não está. Às vezes a nossa alma fica angustiada por um tempo. E nós devemos aprender essa lição, irmãos, que leva tempo. Às vezes leva um tempo para que toda alegria e entusiasmo para servir o rei volte com toda a força. Elias está nesse processo. E o que acontece, meus irmãos? Olha o versículo 9 em diante. Quando Elias chega no monte, né, ele entra numa caverna. Quer dizer, o camarada está sozinho, está com essa depressão espiritual, angustiado, abatido. Ele entra onde? Na caverna. Onde você vai? Eu vou na caverna. A caverna é o lugar ideal, né, para se tratar. Deus tratou muito dos seus servos no deserto. Aqui ele vai para a caverna. Algumas pessoas, quando estão abatidas, fazem do seu quarto uma caverna. Ficam enfurnadas ali, né? E olha o que aconteceu, versículo 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Dá para perceber aqui que o coração desse depressivo Elias é um coração, é uma fonte de autocomiseração. Dá para perceber aí, né? E às vezes o deprimido, ele é tentado a exagerar ou fazer uma interpretação equivocada dos fatos, e ele estava aqui cheio de justiça própria. Ele repete essa declaração mais uma vez no versículo de número 14, eu tenho sido zeloso, eu sou um profeta fiel, mas os israelitas quebraram a aliança. Esses idólatras
querem tirar a minha vida. E quando nós estamos assim, meus irmãos, deprimidos, nós somos tentados a dizer esse tipo de coisa. Você fala assim, pastor, eu não teria coragem de dizer isso. É porque talvez você nunca passou por uma noite verdadeiramente escura da alma. Porque quando você passa por essa noite escura da alma, de uma dor intensa, uma angústia intensa, às vezes você levanta questionamentos que você não levantaria no estado de normalidade. A nossa perspectiva da vida muda, meus irmãos, quando o sofrimento é muito intenso, muito agudo, muito amargo. De repente nós podemos dizer, olha, eu não mereço isso, ninguém é capaz de me ajudar, ninguém se interessa pela minha causa, ninguém me ama. E então eu digo a você, meu irmão, minha irmã, por favor, pare de ouvir a voz do seu próprio coração. Ao invés de ficar ouvindo a voz do seu coração, você precisa falar ao seu coração, é diferente. E você precisa falar ao seu coração as promessas maravilhosas de Deus. Você tem que pregar o evangelho para o seu coração. Você tem que pregar sobre a grandeza de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre o cuidado de Deus, sobre a providência de Deus ao seu próprio coração. Sabe, às vezes, quando o abatimento quer tomar conta, devemos trazer à nossa memória, como Cristo disse acerca da ceia. Devemos trazer à nossa memória o fato de que nós fomos aceitos, fomos salvos, fomos perdoados, fomos lavados no sangue de Jesus. Traga à sua memória, a eternidade lhe aguarda. Traga à sua memória, à tua memória, aquilo que pode lhe dar esperança. Veja o versículo 11. Deus não abandonou o profeta deprimido, mas demonstrou paciência e compaixão. Verso 11, disse-lhe Deus, sai, põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Verso 12, depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício, que é um murmúrio, uma brisa, tranquila e suave. E aí Deus estava ali. Ocorreram aqui 4 manifestações, meus irmãos, do poder de Deus, veio o vento, o terremoto, o fogo. Deus não estava nessas coisas. Deus estava onde? Deus estava no cício, no murmúrio, na brisa suave. Olha aí o versículo 13. Veja como Deus falou com o profeta Elias, Foi na brisa suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Como é bom, naquele momento de caos, de desordem, caos e desordem emocional, às vezes mental, irmãos, como é bom nós pararmos tudo, nós desligarmos tudo, nós colocarmos tudo para o lado, jogarmos o celular pela janela, a TV para outra janela, sabe? Você se isolar de todas essas coisas, de todos esses ruídos, de todas essas vozes. Como é bom você simplesmente parar para ouvir o sussurro suave da voz de Deus por meio da sua palavra. No deserto da angústia, a voz de Deus cura a nossa alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Talvez o caos do seu coração seja fruto da ausência da voz de Deus. Porque quando Deus fala, o caos se dissipa. A desordem se dissipa. Deus muda a nossa direção. E aquele homem que desejava a morte é colocado em outro caminho. O que estava com pensamento de morte é colocado em outro caminho. E ele se torna frutífero e abençoado novamente no reino de Deus. Olha o versículo 14. Ele novamente responde a Deus, tenho sido zeloso, extremo, pelo Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel me deixaram, deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Ele repete
certo? Agora olha o verso 15. Disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, tem uma missão para você. Unge a Azael, rei sobre a Síria. Azael obviamente que aqui a Síria era uma nação pagã, uma nação ímpia, mas Deus está dizendo: eu reino sobre as nações pagãs, sobre as nações ímpias. Faça isso vai contribuir lá na frente. Unge a Jeú, verso 16, filho de Ninsi, ungirás a ele rei de Israel, o próximo rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. O teu ministério ele está chegando ao fim, logo logo você vai passar o bastão. Verso 17, quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Verso 18, também conservei em Israel 7.000. Elias, você não está sozinho. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. E aqui então eu concluo. O profeta Elias não perdeu seu ministério. Ele continuou abençoando o povo dentro do seu ministério. Esse tempo de depressão espiritual foi difícil, mas ele, na graça de Deus, venceu. E esse período serviu também para que ele se tornasse posteriormente um profeta ainda mais frutífero. Meus irmãos, Elias, no seu desespero, ele não escolheu a vida, ele escolheu o quê? A morte, é o que nós vemos aqui. Ele só queria se livrar do seu sofrimento e acreditava que a morte seria o livramento do seu sofrimento, mas a gente percebe que ele continuava recorrendo a Deus, ele continuava orando a Deus, ele continuava colocando a sua angústia diante de Deus. E Deus assim cuida do profeta. Às vezes, quando você vai ajudar alguém que está profundamente angustiado, angustiada, às vezes o que essa pessoa precisa não é de um conselho imediato, não é de uma orientação do tipo assim, faça isso e tudo será resolvido. Às vezes o que essa pessoa precisa é de um ombro amigo, às vezes do que ela precisa é de uma manifestação de graça, de misericórdia, sabe, estar ao lado, ouvir. E se você está cansado dentro do seu sofrimento, eu disse, repito, o que Deus ofereceu a Elias, Ele oferece a você, por meio da graça do Senhor Jesus Cristo. Jesus, Ele se identifica como a água viva, Ele se identifica como o pão da vida, tudo o que necessitamos para termos uma vida de contentamento, mesmo nas lutas, encontramos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então se volte para Ele, porque Ele próprio disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele te conhece, Ele conhece a tua dor, Ele sabe onde você está, Ele sabe qual é o zimbro no qual você se encontra, Ele ouve o seu clamor, Ele ouve as suas orações, Ele estende a sua mão, Ele perdoa os seus pecados, Ele consegue a graça da restauração, da renovação, no tempo certo, na hora certa, para que você possa voltar ao caminho e voltar a fazer o que Ele te chamou para fazer, que é viver para a glória dEle. Vamos orar? Senhor, abençoe, Pai, o Teu povo, a Tua igreja, nesta manhã. Não há nada que carecemos tanto como a Tua presença em nossa vida. Ó Deus, talvez haja alguns irmãos, algumas irmãs aqui nesta manhã que estão cansados, sobrecarregados, se sentindo deprimidos e tristes diante das lutas da vida. Ó Pai de amor, que Tu, mais uma vez, assim como fizestes com Elias, o profeta, entre com a Tua providência. Ó Deus, a vida do profeta Elias, ela retrata exatamente o que nós somos, frágeis e limitados. Mas na nossa limitação encontramos graça suficiente para nos sustentar, para nos levantar, para nos restaurar. Abençoe o Teu povo, Pai, nessa manhã. Levante aqui um exército de homens e mulheres prontos para a batalha, prontos para viver plenamente a Tua palavra na família, com os filhos.
Nós te agradecemos, Pai, porque o teu Filho, nosso Rei Jesus, enfrentou as angústias do inferno na cruz, morrendo em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser resgatados das nossas angústias terrenas. Nós temos a esperança da vida eterna. Assim nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé.